Boa noite, eu, Elisângela, junto com o Reinaldo e o Walterney, vamos apresentar um conteúdo importante da disciplina, o método da secante. É uma técnica usada em cálculo numérico para encontrar raízes de funções e vamos entender um pouco o método. O método da secante é um procedimento numérico utilizado para encontrar uma solução aproximada de equações não lineares, aquelas da forma f de x igual a zero. Esse método ele funciona como alternativa ao método de Newton-Raphson, sendo bastante útil em situações onde não é possível calcular a derivada da função, seja porque ela não está disponível ou porque é muito difícil de ser determinada. E aí, uma forma de contornar esse problema é substituir a derivada de f de x pelo quociente das diferenças. O método ele traz algumas vantagens e desvantagens. Como vantagens, podemos já afirmar que não exige o cálculo da derivada da função, converge mais rápido que o método da abscissão, é simples também de implementar em programas de software. Em contrapartida, algumas desvantagens é que pode não convergir se os pontos iniciais forem mal escolhidos, é mais sensível a erros numéricos que o método de Newton e precisa de dois valores iniciais diferentes para iniciar o cálculo. Trouxemos aqui a fórmula de interação de Newton-Raphson, que é dada por xn mais 1 é igual a xn menos f de x sobre a derivada de xn, a derivada da função. Então, só lembrando, o método de Newton-Raphson, a raiz da função ela é estimada a partir da reta no ponto xn, utilizando a derivada da função. O método da secante substitui essa derivada por uma aproximação baseada em dois pontos anteriores, formando uma reta secante. Então, a aproximação ela vai ser dada por f de xn menos f de xn menos 1 sobre xn menos xn menos 1. Essa aproximação ela é conhecida como diferença dividida, uma forma de estimar a derivada utilizando a razão entre a variação de x e de y. Então, quando nós substituirmos a derivada pela aproximação, vamos ter aí uma divisão de fração. Então, dividir fração, mesmo que multiplicar pela fração inversa, vamos manter a primeira como está e inverter a segunda, trocar o numerador com o denominador. Vamos chegar aqui, após a substituição, na fórmula da secante, que vai ser dada agora por xn mais 1 é igual a xn menos f de xn, multiplicando xn menos xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. E essa fórmula ela permite iterar até que a raiz da função seja encontrada com o nível de precisão desejado. Então, ao substituir a derivada na fórmula original de Newton-Raphson, por essa razão, obtemos aí a fórmula do método de interação da secante e dessa forma vamos conseguir calcular novas aproximações da raiz sem precisar da derivada exata, apenas com valores da função. Vamos verificar aqui o funcionamento do método da secante no gráfico. Aqui dá para visualizar como o método da secante aproxima a raiz de uma função f de x sem usar a derivada, apenas com valores da própria função. Observe que a curva vermelha ela representa a função f de x, a raiz é o ponto onde essa curva cruza no eixo x. E aí nós vamos escolher dois pontos iniciais que vamos chamar de x0 e x1, né? E no gráfico esses pontos x0, f de x0, x1 e f de x0, eles estão conectados por uma reta azul. A reta ela cruza
né, ela é estendida até o eixo x e o ponto de interseção é o x2 e o x2 é a nova aproximação da raiz. Então, seguindo a fórmula de interação da secante, o meu x2, que é a minha nova aproximação, ela vai ser dada pelos meus pontos anteriores, x1 menos f de x1 multiplicado por x1 menos x0 sobre f de x1 menos f de x0. Então, vamos usar para uma nova interação o x1 e o x2 para traçar aqui uma nova secante, x1 e o x2. E essa reta ela vai cruzar o eixo x em x3. E o processo ele se repete com x2 e x3, depois x3 e x4, e assim sucessivamente. Então, podemos realmente verificar que não exige, neste método, né, o cálculo da derivada da função, usa dois pontos anteriores para formar cada secante e a cada passo a aproximação ela melhora. Os pontos, né, xn ele converge para a raiz. Fica fácil aí de implementar. Bom, eu vou passar agora para o meu colega Reinaldo para que ele possa dar continuidade na nossa apresentação. Para ilustrar o método da secante, consideramos a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1. Vou atribuir aqui duas aproximações, x0, que é igual a 0, e x1, que é igual a 1. O erro é igual a 10 elevado a menos 3. Vou trazer para vocês aqui um exemplo prático. A fórmula do método da secante. Xk mais 1, que é igual a xk, menos a função de xk, que multiplica xk menos xk menos 1, sobre a função de xk menos a função de xk menos 1. A função f de x, que corresponde a x ao quadrado menos 4x mais 1. Vamos aqui trabalhar com a primeira interação, quando k é igual a 1. x0 é igual a 0. Pegamos aqui o valor desse zero, substituindo lá na função, me dá um valor de 1. O mesmo processo se dá para x1. Substituindo na função, obtemos aqui um valor de menos 2. E aqui temos aqui primeiro x2, que utilizamos aqui a fórmula da secante, que me dá um valor de 0,33. Partindo aqui para a segunda interação, eu vou ter x1 que corresponde a 1 e a função de x1 que corresponde a menos 2. Tudo isso aqui vai me dar um valor negativo de menos 0,2221. E assim, sucessivamente, eu vou ter o x3, utilizando o mesmo processo da fórmula da secante, obtemos o valor de 0,25. Partindo aqui para a interação 3, quando k é 3, aí eu vou ter aqui, repetindo esse valor para x2, 0,3333, e a função de x2, que foi o valor anterior que vocês viram lá, me dá menos 0,2221. Trazendo aqui, x3, que corresponde a 0,25, e a função de x3 é, colocando na fórmula, 0,25 ao quadrado menos 4 vezes 0,25 mais 1, vai me dar esse valor aqui, menos 0,625. O mesmo processo, faz o mesmo processo aqui para o x4, onde ele vai me dar esse valor correspondente aqui a 0,2682. E partindo aqui para a tabela, como vocês viram lá, o xk foi atribuído a 1. Vamos atribuir aqui, após o valor 1, 4 casas decimais. Como xk corresponde a 1, se xk corresponde a 1, menos 1 gera aqui o zero, né? Então, atribuindo aqui, colocando lá na fórmula, achamos a imagem correspondente aqui à função de xk menos 1,
corresponde a 1. O mesmo processo aqui, ó, para o xk que corresponde a 1, substituindo lá na fórmula, achamos a imagem menos 2. Para a nova interação, o processo é repetido, como xk se transforma em xk menos 1, com os novos pontos, onde se torna. E que essa diferença entre os valores sucessivos seja sucessivo de x menor que o erro de tolerância. Aqui temos aqui, ó, se repete aqui e aqui também esse processo, mesmo processo. Aí, utilizando a fórmula dos cálculos anteriores, chegamos a 0,3333. Utilizando a fórmula aqui também, chegamos na imagem negativa de 22, 21. E o processo se repete, ó, o mesmo processo que a gente fizemos antes, vamos fazer com as outras iterações. O processo é o mesmo e as bases de cálculos também já foram feitas lá nos vídeos, nos slides anteriores. Ó. Como vocês viram aqui, coloca na função e obtemos os valores. Esse processo aqui se repete até chegar no menor erro. E aqui chegamos aqui no negativo 0,0002, onde temos menor que 10 elevado a menos 3. Podemos parar aqui e a raiz aproximada da equação é aproximadamente 0,2682. E aqui eu vou passar para Walter Ney finalizar o seminário. E no caso de cálculo numérico, podemos utilizar algumas ferramentas para nos auxiliar justamente nesse processo de análise, de execução. Uma delas é o OpenAlpha. O OpenAlpha é uma ferramenta que vai nos permitir facilitar justamente essa análise de cálculo numérico. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou aqui em Matemática, no OpenAlpha. Nós vamos aqui na parte de cálculos e análises. Numerical Analysis. Tem aqui outros métodos aqui. Temos aqui o método da secante. Mas tem o de Newton. Outros métodos a ser utilizado também. No caso, como nós vamos utilizar o método da secante, vou abrir aqui a aba secante método. Aqui eu vou aplicar a mesma função anteriormente onde foi trabalhado pelos meus colegas, que é x ao quadrado menos 4x mais 1. Com o nosso ponto inicial x1 igual a 0, e x2 igual a 1. E aí executamos. E aqui ele dá todo o processo. Temos aqui a função, temos aqui os pontos, x0 igual a 0 e x1 igual a 1. Ele nos dá o resultado mais próximo da raiz. Temos aqui a fórmula. Ele nos diz quantos passos são necessários para chegar ao resultado. 7 passos. E temos até uma análise aqui do gráfico. A função dá todo o processo. E também
nós temos o Scilab, outra ferramenta também viável para você estar utilizando. Aqui está o Scilab. Você pode estar baixando o aplicativo no seu computador PC e estar utilizando. Tem um script aqui onde temos a mesma função, só para via de análise. A mesma função, x² menos 4x mais 1. Tá? A função, temos aqui os valores, os pontos onde foi implementado x0 e x1. Aqui temos os pontos máximos de interação. E aqui embaixo ele nos dá o resultado, as raízes. Temos as interações e temos as raízes. E no caso do Scilab, você ainda pode obter o gráfico. No script você pode obter o gráfico do Scilab. Pronto. Justamente o objetivo foi analisar que a análise de cálculo numérico ela pode ser implementada justamente com ferramentas, com o intuito de facilitar, de aprimorar até os valores, as raízes obtidas. Quer dizer, são ferramentas que vai acelerar o processo, que vai otimizar o tempo. E você pode estar utilizando essas ferramentas também com outros aplicativos, até utilizando o auxílio da inteligência artificial. No ChatGPT, por exemplo, você pode obter todo o código, você pode pedir para que ele faça o código, ele faz a análise do código e você aplica no Scilab e você obtém as respostas necessárias. Obrigado. E assim encerra nossa apresentação.